Então, Raquel, para começar a nossa conversa, você pode nos explicar o que é educação inclusiva? Educação inclusiva é todo o processo de incluir o aluno. E isso não é somente o aluno com deficiência física ou deficiência intelectual. É necessário incluir o negro, o obeso, qualquer diferença. É tornar essa criança ou este adolescente parte do processo de educação. Tornar ele parte de todo esse processo, não somente pensando nas deficiências físicas ou intelectuais, que é o mais usual. E qual é o seu papel em sala de aula? Que métodos você utiliza com seus alunos de inclusão para facilitar ou ajudar na aprendizagem? Meu papel em sala de aula é facilitar o processo de inclusão. Permitir que eles tenham acesso a todas as informações, explicações diferenciadas de forma com que eles aprendam, com que eles consigam acompanhar a turma ou ter um entendimento do principal, do que vai fazer diferença na vida deles. De que forma que eu trabalho com eles vai depender da deficiência do aluno, depende do tipo de aluno que eu estou trabalhando. Se é uma deficiência física, é diferente. Se é deficiência intelectual, se é deficiência genética ou qualquer coisa parecida, tudo depende do que for, o que é. Então, tem que estudar cada caso, estudar com o aluno que você tem, qual é a deficiência e de que forma você pode chegar nele de melhor forma. Alguns, a avaliação será feita de forma oral, processual, em todos os momentos. Alguns, o processo é mais de socialização. Tem que ver as potencialidades de cada um. Então, tudo depende de como ele é. E o que você observa hoje sobre a realidade da inclusão escolar? É muito falha. Você vai ter um processo de familiar que não dá suporte, que não consegue acompanhar todas as necessidades. Você vê uma escola despreparada, professores despreparados. Já avançou muito, já melhorou muito, porém ainda falta muito. Escolas que não têm estrutura, professores que não sabem da forma de agir, professores que não aceitam a diferença porque dá trabalho. É mais difícil, é mais trabalhoso ter que adaptar, ter que pensar diferente, ter que avaliar de uma forma diferente, perceber que eles não são padrão, que ninguém é padrão. E a escola, infelizmente, ainda qualifica com números e tenta colocar todos no mesmo padrão. E alguns professores não estão preparados e algumas escolas não estão preparadas para enfrentar isso. Muitos argumentam que a diversidade de deficiência traz desafios numa escola inclusiva. Você acha que os professores e as escolas estão preparados para lidar com os alunos? Acho que eu já respondi grande parte dela na pergunta anterior. A escola ainda não está preparada. Muito se avançou, mas ainda falta muito. Falta muito em estrutura física. A grande maioria das escolas não consegue receber um cadeirante, por exemplo, ou dar acesso e acessibilidade a todos os setores dessa escola. E a parte de preparação do professor em si, de como trabalhar, de como perceber, de como entender isso. Então ainda falta muito para que isso aconteça. E você acha importante trabalhar a inclusão com alunos que não têm deficiência? E quais são as vantagens disso? Trabalhar a escola como um todo, o aluno que não tem deficiência é fundamental, porque é a aceitação, é a integração. Não existe você trabalhar com o aluno com deficiência na sala de aula se os outros não conseguem recebê-los, se os outros não conseguem perceber as diferenças deles e integrá-los. É questão de respeito, de empatia, então é necessário, é fundamental ter todo esse processo com a escola em toda, a comunidade escolar inteira. Precisa aceitar, precisa entender e precisa participar do processo de inclusão, senão ela não acontece. Existe resistência sobre a inclusão de alunos com deficiência na escola regular? Por parte de alguns professores, sim. A grande maioria hoje já aceita, já entende e já percebe que isso faz parte da sociedade, que faz parte da vida. Não tem mais como voltar, não tem mais como retroceder nisso.
Mas ainda alguns professores não gostam disso, ou algumas pessoas em função de que, alegando que dá trabalho. E como é feita a avaliação do aluno com a necessidade especial? Cada caso é um caso, mas geralmente ela acontece em todos os processos. É a evolução dele com ele mesmo. Não tem como comparar com os outros, porque será diferente. E aí é nessa diferença que tem que perceber, tem que ter um tato maior, tem que ter uma sensibilidade e um olhar diferenciado para aquilo que ele conseguiu, para aquilo que ele evoluiu. Mesmo que uma apresentação de trabalho possa ser através de leitura, ele se esforçou para fazer, ele se esforçou para ler, ele se esforçou para se expor. E isso faz diferença. Então, isso tem que ser levado em consideração a todos os momentos. De que forma que ele faz, de que forma que ele age. E aí, muitas vezes é oral, muitas vezes é por escrita, muitas vezes é por desenho. Tem que avaliar que aluno você tem, como que ele reage, como que ele consegue fazer. Mas a evolução deles é muito interessante, é muito legal, é muito bom. E a última pergunta: o que você diria a um professor que recebe em sua sala de aula um aluno com necessidades especiais? Olhar ele atentamente, sempre com outros olhos, sempre com um olhar mais de carinho, diferenciado. Perceber que ele também é teu aluno, ele não é aluno de um segundo professor, ele é aluno da escola, ele é aluno da turma, e ele precisa e deve ser respeitado como qualquer outro aluno. Ele é um aluno. Respeitá-lo e enxergá-lo, o que muitas vezes alguns professores não enxergam.